Vamos! Vamos, meus amigos! Vamos! Que vitória do Vasco hoje em São Januário, meus queridos. Que vitória, 3 Vasco, 0 Fortaleza. Terminou neste momento a partida. Já vim aqui gravar o nosso pós-jogo. Então, sei que você está feliz com a vitória do Vasco. Está feliz com esse início de dinizismo em São Januário. Então, deixa o seu like aí, que é importante para o vídeo ser indicado para mais vascaínos. Já comenta aqui para você quem foi o melhor jogador dessa partida. Para mim, Pablo Verratti, né? Marcou 2 gols, então não tem como, né? Verratti é o melhor, mas deixa também o seu comentário aí para a gente ter uma noção de quem vocês acharam o melhor em campo. Se é o Nuno, que foi bem, se é o Verratti, se é o PH, que deu uma belíssima assistência. Enfim, vamos falar dessa grande vitória do Vasco hoje em São Januário, 3-0. Finalmente a gente viu o Vasco jogar futebol. Eu acho que pela primeira vez na temporada de 2025 a gente viu o Vasco jogar futebol. Depois da vinheta a gente começa aqui o nosso pós-jogo. Bora lá, deixa o like, se inscreva, rodou a vinheta. Antes de dar prosseguimento aqui ao nosso vídeo, meus amigos, eu tenho um recado para você que quer começar a investir em criptomoedas, Bitcoin. Todo mundo sabe que nos últimos anos, esse mercado deu um boom e quem investiu corretamente lá atrás se deu muito bem, né? E se você está querendo começar a investir em criptomoedas, eu recomendo a maior plataforma de cripto da América Latina. A MB tem mais de 4 milhões de clientes e transparência junto aos órgãos reguladores. E é a plataforma perfeita para que você comece a investir no mercado de criptomoedas. E olha só, para começar a investir é muito fácil. Você pode baixar o aplicativo da MB, que está aqui no link do comentário fixo. Tem o QR Code também aparecendo na sua tela. E se cadastrar. É facinho, leva menos de 5 minutos e é totalmente de graça. E para conhecer a plataforma, você não precisa investir nenhum dinheiro de início, fazer nenhum depósito, nada. É tudo de graça e aí você vai se familiarizando, antes de se sentir mais confiante para começar os seus investimentos. Então, utilizando o nosso link do comentário fixo ou então o QR Code que está aqui na tela, vai ficar ainda melhor. Você vai ganhar R$ 25 de créditos na sua conta MB em até 7 dias. Mas olha, para ativar essa promoção, você precisa investir R$ 50 em qualquer ativo disponível primeiro. E a promoção é válida apenas para novos cadastros. Assim que você fizer a sua primeira movimentação, os R$ 25 em créditos estarão disponíveis na sua conta. Importante lembrar, se você só adicionar o valor na carteira e deixar lá, não movimentar, não ativa a promoção, beleza? Então, se você quer começar a investir em criptomoedas, aproveite essa promoção e comece a investir em uma plataforma segura e nada mais, nada menos do que a maior da América Latina. Clique no link que está no comentário fixo ou então use o QR Code que está na sua tela, beleza? Faça o seu cadastro, é rapidinho, menos de 5 minutos e conheça a MB. Aí, tivemos um recadinho comercial também, faz parte, Faz parte, Vascão ganhou, vamos aproveitar também para fazer o nosso merchan, vamos que vamos. Vamos começar a falar dessa partida. O Vasco venceu por 3-0 o Fortaleza sem nenhuma dificuldade. O Vasco amassou o Fortaleza em São Januário. Fortaleza que é um grande freguês do Vasco, em São Januário. Sempre que vem em São Januário, o Fortaleza volta derrotado. E mais uma vez isso aconteceu. Mas confesso que não imaginava que fosse ser tão fácil. O Fortaleza tem uma boa equipe, apesar de não estar passando por um momento tão bacana assim. Já teve fase melhor, mas o Fortaleza tem uma boa equipe, tem um grande treinador, que é o Vojvoda, mas hoje o Vasco atropelou o Fortaleza desde o primeiro minuto. Eu acho que agora a gente pode dizer também que o Vasco tem um treinador, O Vasco tem um bom treinador. Eu acho que é a primeira partida dessa temporada que deu orgulho de ver o Vasco jogar, que deu vontade de ver o Vasco jogar, que o Vasco realmente praticou futebol, que o Vasco jogou bola, que o Vasco foi intenso, que o Vasco não morreu no segundo tempo, que o Vasco continuou intenso desde o primeiro minuto, ligado, lutando por todas as bolas. E é isso que a gente quer do time do Vasco, Porque ganhar ou perder no futebol faz parte.
Agora, a forma como o Vasco estava sendo derrotado, principalmente ali nos jogos com o Felipe, né? O jogo contra o Puerto Cabello e o jogo contra o Vitória, a forma como o Vasco foi derrotado nessas duas partidas, isso não pode acontecer nunca, isso não pode ser normalizado nunca. Que bom que parece que essa chave está virando. Contra o Lanús, o Vasco já tinha feito um primeiro tempo melhor do que as apresentações anteriores. Acabou que na segunda etapa o time cansou, o Vasco levou o gol, foi derrotado. E hoje veio para São Januário com essa dúvida, né? Como vai ser o Vasco hoje, comandado pelo Diniz, essa primeira experiência no seu retorno em São Januário? Será que o Vasco vai se desempenhar bem? Será que vai ter dificuldade? E bom, foi um amasso. Desde o primeiro minuto foi um grande amasso. O Vasco já com 2 minutos de jogo faz 1-0 com o Nuno Moreira. Nuno Moreira que estreou, começou muito bem no Vasco, depois teve uma queda física, não vinha fazendo boas partidas, mas hoje fez uma partidaça, marcou ali logo no segundo minuto, né? O que deu muita tranquilidade para o time do Vasco para administrar a partida. O Vasco chegou a fazer 2-0, mas teve o gol anulado, né? O árbitro deu impedimento, deu toque de mão, enfim, ficou uma coisa ali meio confusa, mas o gol foi anulado. O Vasco teve 2 gols anulados hoje na partida, tá? O Vasco teve 2 gols anulados hoje na partida, ou seja, fez 5 e 3 valeram. Teve um que o Ryan estava um pouquinho à frente, né, na hora do passe ali. Não o Ryan, não, o Nuno, perdão. O Nuno, foi o Nuno que teria feito seu segundo gol no jogo. O Nuno estava um pouquinho adiantado e o gol acabou sendo anulado. Então o Vasco fez 5 gols, 3 valeram. O primeiro do Nuno, no primeiro tempo, Vasco 1-0. Na segunda etapa, Pablo Verratti numa jogadaça, né? E cara, no primeiro minuto do segundo tempo, tá? O Vasco começou o segundo tempo no mesmo ritmo que terminou o primeiro e que começou o primeiro. Com 1 minuto do segundo tempo, PH cruza e o Verratti faz 2-0, dando ainda mais tranquilidade para o Vasco. Depois o Vasco tem ali o gol do Nuno anulado, né? Que seria o 3-0. Mas depois com Pablo Verratti de novo, o Vasco marca e faz 3-0, carimbando, né? Essa vitória importantíssima para dar moral. O Vasco tem uma sequência agora de jogos em São Januário e esse tipo de vitória é para dar moral. É para o torcedor voltar a abraçar o time, para o torcedor confiar no trabalho do Fernando Diniz, abraçar o Fernando Diniz, porque o torcedor do Vasco também vai ser fundamental para tirar o Vasco desse buraco, né? Para tirar o Vasco dessa situação que está bem complicada. Então, assim, eu acho que se a gente voltar a ter aquela sinergia entre treinador, time e torcida, o Vasco é bem mais difícil de ser derrotado. E hoje deu indício que essa sinergia pode voltar. Vou destacar aqui também a expulsão de Felipe Coutinho, né? Que na minha opinião foi uma expulsão injusta. Felipe Coutinho perdeu um pouco a cabeça ali, foi para cima do Marinho, depois o Marinho ter dado uma cotovelada, né, no Lucas Piton, acabou que o juiz expulsou o Marinho e expulsou também o Felipe Coutinho. Felipe Coutinho vai ser desfalque do Vasco no clássico contra o Fluminense, né, no próximo final de semana. Então, desfalque importante, com toda certeza. Mas eu acho que não mancha a atuação do Vasco de hoje. Acho que a gente tem que desfrutar, tem que aproveitar. Daqui a pouco ouvir Fernando Diniz após essa goleada, né? Vamos ver o que o nosso treinador tem a falar. Mas assim, um cartão de visitas muito, muito, muito bom do Fernando Diniz. 3-0. O Vasco não tinha jogado assim a temporada inteira. Hoje deu orgulho de ver o Vasco jogando futebol. Hoje deu gosto de ver o Vasco jogando futebol. Parabéns, Fernando Diniz. Parabéns ao elenco. É isso que a gente quer. É isso que a gente quer. Tamo junto. Começou o dinizismo. Saudações vascaínas. Vasco 3, Fortaleza 0. Fui.